In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, na quinta-feira da 15ª semana depois de Pentecostes, 15 de setembro, 14 de setembro, a festa da exaltação da Santa Cruz. É uma duplicata, diríamos, né? Uma duplicata da Páscoa, outra duplicata da Páscoa. Temos várias depois da Páscoa, né? Então, esta é da Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, nós somos colocados diante da cruz. E para nós ela é um horror. Hoje o sentimento deve ser exatamente todo o contrário. É de exultação, de alegria, de glória. Teologicamente, se diz que a ressurreição de Jesus se dá na cruz. A morte não pôde vencê-lo. Bem, vejamos. Sim, Deus cria o homem para a eternidade. A Sagrada Escritura diz que a morte não vem de Deus. Né? Vem do pecado. Adão pecou e por isto morreu. A morte é consequência do pecado. O homem não devia morrer. E por isso a morte é o desfazimento do homem. Porque o homem é corpo e alma unidos, cortando, quebrando essa ligação, não existe mais um homem. Desaparece o homem. Só Deus tem vida em si mesmo e é eterno. O homem, em pecando, em afastando-se de Deus, tem por consequência o desfazimento de si mesmo. De forma que nós podíamos dizer que na cruz de Cristo é Deus, porque Jesus é Deus. E a morte não pode, o pecado, não tem pecado. E a morte não pode vencê-lo. Ele não tendo pecado, a morte não pode, é Deus. Ele não tendo pecado, é Deus. E a morte não pode vencê-lo. Jesus não pode morrer. Diziam para ele debaixo da cruz, sai daí, mostra, né? E aí já creremos. Ele saiu, vivo, ressuscitado. Então, essa é uma explicação teológica, não é cronológica, é teológica. Né? Cronologicamente, 3 dias depois, aquela coisa toda. Então, esta é a compreensão teológica do mistério. A cruz, que é onde o homem se desfaz, a morte. Onde o homem desaparece, né? Por consequência do pecado. A cruz, a morte, encontrando Jesus, o santo, o Deus, sem pecado, não foi vencida. E em vez de ele morrer, ressuscitou. Tem a vida em si, a vida não pode ser, é mais forte do que a morte. Não pode ser vencida pela morte. Então, a gente devíamos dizer que ali é que nós ganhamos a vida eterna, a ressurreição, a vida para sempre. É ali, na cruz, no mistério da cruz. Aquilo que o homem tinha feito para a maior ignomínia e tortura e para a morte, vira-se então esse sinal de vitória que nós cantávamos na entrada da missa. É a vitória do homem Deus, do homem que é Deus. Então, olhamos agora para a cruz, não mais com o horror da Sexta-feira Santa, mas com a luz da ressurreição, com a alegria, com a exultação de saber que ali
foi conquistada a vida para nós. A vida, né? Imperecível. Aquela que a morte não pode vencer. Por isso que a nossa morte, do cristão que morre, é uma aparência, é um engano. Eu gosto de dizer isso no enterro. É uma aparência, é um engano. Né? É um véu que se coloca sobre o homem. Um véu que lhe será tirado na ressurreição do último dia. Pronto, bem assim. Queridos, só que a morte é sempre um risco. Enfrentar a morte é arriscar tudo. Deus arrisca tudo. Na cruz, Jesus arriscou tudo. E com a máxima e plena confiança em Deus, saiu vitorioso. Deu tudo e saiu com tudo glorioso. Toda a nossa humanidade está em Deus. Em Jesus Cristo ressuscitado, toda a nossa humanidade está em Deus. Nós estamos em risco, queridos. Nós estamos criamos nós, hein? Pelo nosso pecado. O maior risco jamais imaginado. Isto é, o risco da destruição da igreja e da extinção da humanidade. Olha, quem vê o programa destes homens, né? Desses homens de guerra, quem vê o programa de Bergoglio e de seus bispos e padres, olha o sino da sinodalidade, olha, quem vai pesquisar um pouquinho as armas modernas, o que o homem criou de arma moderna, né? O que o homem criou de arma são terrivelmente destrutivas. Terrivelmente. Nós estamos ali por um fio, para destruir completamente com a Igreja Católica, única igreja de Deus nesse mundo. E ali, por um fiozinho, para provocar a extinção da humanidade. A completa extinção da humanidade. Estamos ali, por um fiozinho. Estamos arriscando ao máximo. Como Jesus na cruz arriscou ao máximo. Arriscou tudo, empenhou tudo. Esta é a hora de nós somos uns pouquinhos. Esta é a hora de nós olharmos com toda a confiança para a nossa cruz, que nós nos estamos impondo, que nós nos... E olhar para Deus e dizer, tu vencerás em nós. Como venceste em Jesus, tu vencerás em nós. É tua a vitória. Tua é a vitória. Haverá momentos, com certeza, em que nós pensaremos que tudo está perdido. Que não haverá volta. Que o destino é mesmo de morte. É mesmo de morte total. Haverá momentos assim. Para quantos este momento chegou? Chegou com a morte, está chegando com a morte. Que os homens, enganosamente, estão nos infligindo. E também a morte da fé, que é a pior. A morte da fé, da religião verdadeira.
que homens que deviam ser os guardiães da fé, os propagadores da fé, estão nos infligindo. Já estamos vivendo. Quantas vezes os homens já estão experimentando esta morte? E quantos acabam assumindo a pregação de Bergoglio e a agenda dessa gente. Quantos vão assumindo? Acabam assumindo aquilo. A pregação do falso profeta e o programa da elite. Vão assumindo. A coisa vai paulatinamente, tanto batem eles que acabam convencendo tantos. É a morte. A morte da fé, a morte física. E no meio disso, nós precisamos manter-nos firmes, queridos. Manter firme a fé católica, apostólica romana, manter firme essa fé e manter firme a nossa humanidade, porque estão querendo até ela mudar, hein? Olha, a extinção da humanidade é coisa. Manter firme, sólida a nossa própria humanidade. É um desafio, não é fácil, porque nós estamos no meio deste mundo, no meio dessa contra-igreja. Então, é preciso ter muita confiança em Deus, muito abandono em Deus, muito desejo de luta em Deus para a nossa própria conversão e para nos resguardarmos da ação maléfica desta elite. Vitória. Olhamos hoje para a cruz e vemos nela a nossa cruz. E como Cristo ressuscitou na sua, nós temos a certeza, ressuscitaremos na nossa. A vitória é de Deus. A vitória está em Deus. Ele é a nossa vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.